Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a professora Dani, de Língua Portuguesa e também de Literatura, e nós vamos começar mais uma aula do nosso projeto, mais uma aula sobre o Enem. Então vamos lá. Primeira geração do modernismo. O modernismo é dividido em 3 gerações, certo? Vamos agora falar sobre a primeira geração. Contexto histórico. O que estava acontecendo nesse momento? Fundação do Partido Comunista. No Brasil, o período vigente era a primeira fase da República, a primeira fase da República, chamada de República Velha. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras, São Paulo, e as oligarquias do leite, Minas Gerais. Também tivemos a crise econômica no país. Nós tivemos a crise de 1929. A primeira geração vai até 1930. Então, vamos lá. A primeira fase do modernismo, conhecida como fase heróica, que começou em 1922 e foi até 1930, teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna. Gente, a Semana da Arte Moderna é muito famosa, é muito importante. Ela aconteceu em fevereiro de 1922, não foi à toa. Em 1922, o Brasil completava 100 anos, certo? E aí era o momento de discutir. Vamos buscar uma literatura genuinamente brasileira. Vamos buscar uma língua brasileira, vamos nos desvincular um pouco da tradição, vamos traçar os nossos próprios caminhos, o filho saindo de casa. O que foi essa semana? Esse evento que ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, representou uma ruptura. Gente, algumas palavras precisam ficar na nossa cabeça quando a gente estuda algumas escolas literárias. Aliás, quando a gente estuda qualquer coisa na vida. A palavra ruptura é muito importante aqui, tá? Então, essa semana representou uma ruptura, tanto é que ela deu início à primeira geração modernista no Brasil. Uma ruptura significativa com o modo de se fazer a arte, Então, agora a gente tem que parar para pensar sobre a literatura brasileira, sobre a língua brasileira, sobre o índio brasileiro, de fato como ele é. Não um índio idealizado, como a gente teve, por exemplo, lá em Romantismo, no século XXIX, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Então, a semana reuniu diferentes vertentes artísticas, como dança, música, exposições e recitação de poesias. O evento deixou boa parte da população perplexa. E era para isso mesmo, Tendo em vista que por ser muito diferente do que era considerado literatura até então, estabeleceu um paradigma completamente diferente de arte. Apesar de ser considerado pré-modernista, Monteiro Lobato fez pesadas críticas contra Anita Mafaldi. Então, gente, aqui quais eram os objetivos da primeira geração? Os escritores de maior destaque dessa fase defendiam: os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma arte inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Eu não sei o que é vanguarda europeia, eu não sei o que é cubismo. Vai ter aula sobre isso aqui no canal também. Iniciadas a partir do século XX. Então, gente, quais eram esses objetivos? A reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, uma busca do nacionalismo, uma busca pelo nacionalismo, a promoção de uma visão crítica. Então, o modernismo critica o romantismo porque o romantismo falava sobre o nacionalismo, sobre o índio, sobre a pátria, mas uma pátria muito idealizada. Vamos falar sobre a realidade. Então, a promoção de uma visão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais. A eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, apegados a valores estrangeiros. Afinal de contas, buscava-se um nacionalismo. Então eu vou deixar o estrangeiro, deixar o estrangeirismo, deixar a literatura europeia um pouco de lado. Eu vou buscar a minha literatura. Características: mudança de gêneros e vocabulário, quebra com o passado, paródia, Então a gente tem 2 conceitos: paráfrase, paródia. Paráfrase é quando a gente reescreve alguma coisa e o sentido se mantém. Paródia é quando eu reescrevo e eu mudo o sentido do que eu li. Paródia, piada, sarcasmo, polêmica. O modernismo tinha o objetivo de causar polêmica.
Linguagem coloquial, isso é muito importante, né? Linguagem coloquial, linguagem informal, né? Então, dê-me um cigarro, me dá um cigarro, deixa disso, né? Assuntos cotidianos, o dia a dia aparecia na literatura brasileira, nacionalismo diferente do nacionalismo ocorrido lá no século XIX com o romantismo, certo? Então essas características são muito, muito importantes para você. E aí, gente, tivemos alguns movimentos. Então vamos falar sobre eles. Movimentos da primeira fase modernista. Entre as revistas fundadas para difundir as propostas modernistas, porque essas propostas precisavam ser conhecidas, elas foram difundidas em revistas. Destacam-se Claxon, 1922, criado em São Paulo, logo após a Semana de Arte Moderna, Estética, 1924, no Rio de Janeiro, a Revista, 1925, em Belo Horizonte, Terra Roxa e Outras Terras, 1927, em São Paulo, a Revista de Antropofagia, muito importante, 1929, que foi porta-voz do movimento Antropofagia, do qual já falaremos, fundado por nada mais, nada menos do que Oswald de Andrade. Esse nome muito importante na primeira geração. Então, movimentos da primeira fase. Entre eles, destacam-se 4. Pau-Brasil, Verde, Amarelismo, Antropofagia e a Escola da Anta. Então, o movimento Pau-Brasil foi um movimento artístico que se iniciou em 1924, liderado por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, gente, ele era polêmico, era muito polêmico. Então, ele, aqui, falando sobre o movimento Pau-Brasil, propunha a criação de uma poesia brasileira de exportação. Demonstrava revolta contra o academicismo, né, contra aquilo que você tem que respeitar, você tem que seguir dessa forma, é uma regra. Negava a dominação cultural europeia. O movimento propunha uma poesia primitivista. Então aqui, gente, no modernismo é hora de propor. Né? Propor uma linguagem inovadora, propor uma linguagem coloquial, propor a construção, propor o que é o Brasil, né? O que é o Brasil? Se a gente for parar para pensar no que é o Brasil e pensar na literatura, a gente vai pensar rapidamente, não que as outras escolas literárias não sejam importantes, né? Mas o modernismo falava muito sobre essa literatura brasileira, sobre o que é o Brasil, sobre como é o Brasil, como é a linguagem do Brasil. Então o movimento propunha uma poesia primitivista, construída com base na revisão crítica do nosso passado histórico e cultural e na valorização dos contrastes da realidade. Os contrastes da realidade, esses diferentes brasileiros, né, iriam aparecer aqui. E da cultura brasileira. Criação de uma língua brasileira. Então, olha só, criação de uma língua brasileira. A gente está falando aqui sobre nacionalismo, sobre um nacionalismo crítico. E não aquele que, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não, vamos falar dos problemas. E continua sendo o Brasil, continua sendo o meu país, com todos os contrastes e com todos os problemas que tem. Né? Então a intenção não é só falar sobre o Brasil, não falar sobre a língua. Né? Então por que a gente criação de uma língua brasileira? Vamos colocar na literatura a língua que é falada pelo povo brasileiro. Né? A linguagem falada no dia a dia, certo? Movimento Verde e Amarelo. O movimento verde, aí a gente tem aqui, movimento verde, amarelismo e anta. Esse movimento depois também recebeu esse outro nome, anta. O movimento verde amarelismo surgiu em São Paulo, constituído por Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Extremamente nacionalista. Nacionalista é uma palavra importante, nacionalismo, né? Criticava o movimento pau-brasil. Gente, a literatura é um ping-pong. A literatura vai e volta. Então a gente tem uma escola literária que critica, né, muitas vezes a anterior. A gente tem o modernismo que critica o romantismo. Uma escola critica a outra. A gente tem o realismo que critica o romantismo. O romantismo também ele é muito criticado porque foi uma escola literária muito consistente. Né? Tem 3 gerações. Né? Nós temos o modernismo que é dividido em 3 gerações, assim como o romantismo. Tem outra geração? Tem uma outra escola literária que seja dividida em 3 fases? Não. Romantismo e modernismo apenas, tá? Então, gente, extremamente nacionalista, criticava o movimento. Então, percebam, aqui a gente tem a primeira geração. A gente tem alguns movimentos, mas um movimento criticava o outro.
né? Criticava o movimento pau-brasil, pois afirmavam que ele era afrancesado. Então, você quer defender um nacionalismo, mas você não é genuinamente brasileiro. Você tem uma marca, né, afrancesada, então não concordo com você, não quero fazer, não fecho com você. Em 1927, tomando a anta e o índio tupi como símbolos da nacionalidade primitiva, o Grupo Verde e Amarelo transformou-se na escola da anta. E aí, movimento antropofágico, muito conhecido, muito importante, muito cobrado. Oswald de Andrade, né, sempre ele, Tarsila do Amaral e Raul Bopp lançaram em 1928 um movimento muito radical, a antropofagia. O movimento propunha a devoração da cultura estrangeira, devorar a cultura estrangeira. Percebam que a gente tem aqui nacionalismo, cultura, essas palavras muito importantes. Os antropófagos não negavam a cultura estrangeira, mas também não a copiavam e nem a imitavam. Então eles defendiam que não se devia copiar, não se devia imitar, mas também não se devia negar a cultura do outro. Assim como os índios primitivos devoravam o seu inimigo, acreditando que desse modo assimilariam as suas qualidades, os artistas antropófagos propunham a devoração simbólica da cultura estrangeira, aproveitando as suas inovações artísticas, sim. Então eu aproveito essas inovações artísticas, porém sem a perda da nossa própria identidade cultural. Nós também teremos uma aula aqui no Zero Dúvida sobre as vanguardas europeias. Então, quando a gente estuda o modernismo, quando a gente estuda a primeira geração, nossa aula é sobre a primeira geração, a gente entende isso. Então, eu aproveito essas inovações artísticas. Eu aproveito aquilo que eu acho bacana, mas olha só, eu não vou perder minha identidade cultural, não. Porque aqui é o momento de buscar esse nacionalismo real, esse nacionalismo crítico. Agora nós falaremos sobre os poetas da primeira geração. Começaremos por Oswald de Andrade. Ligado aos movimentos pau-brasil e antropofágico, ele é um autor polêmico, como eu falei, defendia a valorização de nossas origens, preferência por poemas curtos, né? Então o modernismo, de modo geral, tem uns poemas curtos, não todos, porque o modernismo apresenta 3 gerações, porque não existe uma forma, né? Todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que se encaixar assim. Não, os poetas são diferentes. Eles têm questões parecidas, mas cada um é de um jeito, né? Então, por que eu tô falando isso? Poemas curtos. Se tiver um poema longo, não é do modernismo. Não, pode ser do modernismo, sim. Drummond escreve poemas longos. Então, a gente tem aqui mistura de prosa com poesia. Então, a gente tem a poesia, né, a gente tem lá a linha poética, né, verso, estrofe. A prosa não. A prosa tem outras características. A gente vai ter uma quebra de fronteira, a gente vai ter uma mistura entre a prosa e a poesia. Temas antirromânticos, né, então essa idealização, não, vamos falar da realidade. Principais obras: Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Então temos aqui Brasilidade em Construção. Percebam, se você percebesse isso, você visse esse poema há algum tempo, ou sei lá, em algum lugar, você ia pensar, nossa, que poema estranho, né? Porque, gente, o modernismo, ele quer chocar, ele quer inovar, e quando a gente inova, você tende a chocar, né? Porque é uma inovação um tanto quanto estranha, né? Fica polêmica. Então a gente tem ali, ó, a Europa curvou-se ante o Brasil. Aí tem ali, ó, um balãozinho, né? E tá escrito País do Futebol. 7-2. Ó, números como versos. 7-2, 3-1, a injustiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia, aí tem lá embaixo, meia dúzia igual a 6. Meia dúzia na cabeça dos portugueses. Vitórias do clube paulistano. Então a gente tem aqui o futebol, né? Olha só, então a Europa curvou-se ante o Brasil. Então a Europa, né, o Brasil que ficava em segundo plano, o Brasil que foi explorado, que foi colonizado pela Europa, né, por Portugal, que faz parte da Europa, olha só, a Europa curvou-se agora ante o Brasil.
por conta do futebol. Então, essa exaltação de uma característica de algo que é importante no Brasil, o futebol. Então, Museu da Língua Portuguesa, Oswald de Andrade, o culpado de tudo. Então, o enunciado, ainda não faremos questões, mas aqui é o enunciado sobre esse exercício que caiu no Enem. O poema de Oswald de Andrade remonta, faz referência à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. O futebol é muito importante na cultura brasileira até hoje, mas lembrando que o modernismo é do século XX, é recente. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem. Essas anotações explicitam, mostram o quê? Que existia uma tentativa de exaltar características, de exaltar aquilo que é brasileiro. Olha como somos bons no futebol. Agora vamos falar de Mário de Andrade, 1893-1945. Primeira obra, Há uma gota de sangue em cada poema. Muito culto. Assunto principal, mudanças na cidade de São Paulo nos anos 20. Principais obras, Pauliceia Desvairada, Clã do Jabuti, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma. No fundo do mato, virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo de Uracicoera, que a Índia Tapainhuma pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma, coitada. Já na meninice fez coisas de sarapuntar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Olha só. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça, ai que preguiça. Então olha só, lá no... Porque, gente, a gente volta, sabe? É normal voltar ao romantismo, né? Quando a gente fala de literatura, eu vou falar de arcadismo. Você só vai falar de arcadismo? Não, você vai acabar falando um pouquinho aí. Lá no final de arcadismo você vai mencionar o romantismo por causa da questão indígena também, tá? Então olha só, o que vai acontecer aqui? Nós temos esse índio, Macunaíma, herói nacional, que era o quê? Preguiçoso. Ele não falava, mas se alguém ficava ali, fala, fala, ai que preguiça, era o que ele dizia. Então, gente, o enunciado da questão é: o trecho pertence a uma obra que representa um marco do. A gente está estudando modernismo, primeira geração. Então, marco do quê? Do modernismo. Um marco do pensamento, né? Esse índio que é um herói nacional, mas que é um índio como Iracema? Não. É um índio bonito? Não. É um índio preguiçoso. Certo? Agora, Manuel Bandeira. Maravilhoso. 1886 até 1968. Era tuberculoso. É importante isso? Uhum. Tematizava a Passárgada. Abordava a infância. Autobiográfico. Linguagem coloquial. Principais publicações: Poética e Pneumotórax. Principais temas: erotismo, morte, problemas sociais, volta à infância, saudosismo. Falava sobre os negros, sobre a atualidade, sobre a sua doença, né, que era a tuberculose, e sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Então, olha só, gente, a tuberculose, por que isso é importante? Por que a doença dele é importante? Porque, pensa, era o século XX. Então, a tuberculose é uma doença para a qual hoje há cura, há tratamento, né? Mas no século XIX, as pessoas morriam de tuberculose. Manuel Bandeira tinha tuberculose. O que Manuel Bandeira pensava? Vou aproveitar carpe diem. O que é carpe diem? Expressão latina que significa aproveite o dia, colha a flor do dia. Manuel Bandeira pensava, vou aproveitar, ou não aproveitava, porque, né, é uma questão desafiadora. Mas ele retratava a doença dele em sua poesia. Então temos aqui, inclusive, temos essa poesia maravilhosa. Leia com muita atenção este poema, Consoada. Quando a indesejada está com letra maiúscula. Ah, isso é importante? Com certeza. Quando a indesejada das gentes chegar, qual é a indesejada, gente? Quem é indesejado? Não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, ineludível.
O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Gente, olha que maravilhoso. Ele diz que quando a indesejada das gentes chegar, com letra maiúscula, uma pessoa, né? Quem é essa? É a morte. Quando a morte chegar, ele está preparado, ou ele pensa que está, porque ele tem uma doença e ele sabe que é uma doença grave. E aí ele diz, vai encontrar lavrado o campo, o sujeito poético diz, né? Vai encontrar o campo lavrado, a casa vai estar limpa, a mesa posta, tudo em seu lugar. A gente faz isso, às vezes a casa está bagunçada, vai chegar a visita, o que você faz? Opa, né? Vou dar uma organizada aqui. Então ele esperava essa morte, ele sabia da doença dele. Então olha só, nestes versos, é só um enunciado. O poeta revela o quê? Que ele se preparava para a morte, ou pelo menos que ele esperava por ela, porque ele sabia que ele estava doente, né? Agora, Alcântara Machado, 1901-1935, uma curta vida. Era escritor, era jornalista e político brasileiro. Destaca-se sua coletânea de contos intitulada Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927. Então, gente, olha só, a questão refere-se aos textos abaixo. O primeiro reproduz observações de Alcântara Machado sobre o estilo dos escritores do início do século XX. Quem são esses escritores do início do século XX? Aqui havia uma menção ao barroco? Não. Modernismo, né? O segundo é um trecho do conto Gaetaninho, do próprio Alcântara Machado. Então temos aqui, texto 1. O literato nunca chamava a coisa pelo nome, nunca. Arranjava sempre um meio de se exprimir indiretamente, com circunlóquios, imagens poéticas, figuras de retórica, metalepses, metáforas e outras bobagens complicadíssimas. Abusando, ninguém morria, partia para os paramos ignotos. Mulher não era mulher. Qual que? Era flor, passarinho, anjo da guarda, doçura desta vida, bálsamo de bondade, fada, o diabo. Mulher é que não. Depois, a mania do sinônimo difícil, a preocupação de embelezar, de esconder, de colorir. Nada de pão, queijo, não senhor. Escrever assim não é vantagem. E aí, temos aqui um glossário, né? Circunlóquios. Uso excessivo de palavras para emitir um enunciado que não chega a ser claramente expresso. Metalepses, metonímias. O que é metonímia? Leio Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, ele é a obra dele. Mas substituição. Substituição é quando a gente pensa também, por exemplo, ficou sem teto. Você substitui o teto pela casa. Né? Texto 2. O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto, com o tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas. Gaetaninho ficou pronto para a defesa. Passa para o Bepino. Bepino deu 2 passos e meteu o pé na bola. Com todo o muque. Ela cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua. Vai dar tiro no inferno. Cala a boca, palestrino. Traga a bola. Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pai de Gaetaninho. A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? O que é que tem? Amassou um bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Então aqui, gente, temos enunciado. Sobre os textos acima, considerem as seguintes afirmativas. Então, olha só. Os poetas, né? Os escritores do modernismo, cada um tinha as suas características, enfim, porque somos múltiplos, mas eles abordavam muito comumente assuntos em comum. Então aqui a gente tem uma situação, né, do cotidiano, um atropelamento amassou o bonde, a vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Então a gente tem aqui um dia de domingo, né, uma ação que acontece no dia a dia, um retrato do cotidiano, né, que acontece muito no modernismo. Então, alunos, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a primeira geração, mas não acabou aqui não. Tem a segunda geração, tem a terceira e antes da primeira a gente tem também o pré-modernismo. Tem vanguarda europeia. Pensem que tudo isso é uma continuação. Não é à toa que esses temas foram escolhidos. Esses temas atuais, a literatura mais moderna, é muito cobrada na sua prova do Enem.
Então, é isso. Até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau!